Olá pessoal, vamos lá para a nossa 11ª aula do Clube das Sessões. Eu estava lá em testamento, né? Falei das formas, na verdade ia entrar nas formas. Falei um pouquinho, né? Quais são as formas de testamento. Coloquei testamento ordinário, testamento especial, elenquei todas elas e eu falei que eu ia explicar um por um, né? As suas características todas aí na parte das formas de testamento. Então a primeira seria o testamento ordinário, ou forma ordinária, tá? Ordinário comum, né? Portanto, nós temos 3 espécies do ordinário, que o primeiro seria o público, agora eu vou explicar um por um, tá? Testamento público. Esse eu havia dito na aula passada, que o testamento público é o melhor, né, a ser indicado para um cliente, porque com certeza ele vai ser executado, porque o cliente ele quer ter certeza de que vai ser executado o testamento, né? Porque ele vai falar assim, será que meu testamento vai ser cumprido para depois da minha morte? Não é fácil você confiar numa pessoa que você tem que deixar como testamenteiro para cumprir o testamento. Você tem que confiar muito nessa pessoa, porque você vai morrer e você não vai ver cumprir. Não sei se vai, né? Nunca ninguém chegou e voltou aqui e falou que viu cumprir o testamento, né? Mas a pessoa tem que ter muita confiança naquele testamenteiro que ele vai deixar. E principalmente no testamento que vai ser feito, tá? Então o testamento público é muito difícil de não ser cumprido. Por que eu falo que é muito difícil? Eu falaria impossível se todos os juízes cumprissem, tá? Porque todos os juízes deveriam pedir, a maioria pede, tá? A maioria requer, solicita para que apresente aos autos certidão do colégio notarial. Então, o testamento público fica registrado no Colégio Notarial do Brasil. Todos os testamentos públicos lavrados em qualquer cartório de notas fica registrado no Colégio Notarial. Então, se todos os juízes pedissem, né, uma certidão no Colégio Notarial, viria que tem um testamento ou mais testamento. Aí ele deveria pedir o quê? Que trouxesse para os autos a segunda via daquele testamento atualizada, tá? E aí, trazendo esse testamento lá no inventário, que deverá ser analisado pelo juiz, depois pelo MP e depois vai ser cumprido, tá? Agora, infelizmente, eu já vi casos que o juiz não pediu. Até uma colega, o pai dela fez um testamento para a mãe, era 50% cada um, 50% para a mulher, 50% para o marido, comunhão universal de bens. Então, ele morrendo, ele deixou a parte disponível dele, que é 25%, para a mulher. E a mulher também deixou os 25 dela para ele, em testamentos distintos, hein? Hoje não pode ser feito mais testamento em conjunto, hein? O testamento em conjunto com marido e mulher hoje é nulo, tá? Tem que ser feito 2 testamentos. Testamento para a mulher, outro para o marido. E foi feito dessa forma, a colega até falando comigo, e a mãe morreu. A mãe morreu, ele entrou com o inventário e não informou que tinha testamento. Falou assim, deixa os 50% da sua mãe, fica para vocês, meus filhos, tá? E não informou que tinha testamento. Bom, o juiz não pediu. Então homologou o inventário daquela forma. 50% para ele, que é de meação, os outros 50% para os filhos de sucessão. E o testamento não foi utilizado, senão os 25% seria para ele testamento, tá? Não foi utilizado. Aí ela estava falando, doutor, agora meu pai morreu. Eu informo ou não informo que tem testamento? Eu falo, no seu caso não vai ter muito problema, informa que tem testamento. Por quê? Como sua mãe já havia morrido, então não vai dar diferença nenhuma, né? Seu pai morreu, esse testamento já caducou, porque sua mãe já morreu antes do que ele, tá? Portanto, informa, não tem problema. Aí os 50% realmente vai para os seus irmãos, você e seus irmãos, tá? Então, olha só, não foi informado e o juiz não pediu, e homologou. Esse é o problema. O correto são todos os juízes pedirem que traga aos autos certidão no colégio notarial, para saber que tem testamento público. Se todos pedissem, não furassem realmente essa situação, aí realmente todos os testamentos públicos seriam difíceis de não ser cumpridos, tá? Queria ser mostrado lá, com certeza. Então, pode ser feito vários? Pode ser um monte de testamento. Só que vai aparecer no colégio notarial, um monte de testamento, tá? Então, como que é feito esse testamento público? É feito através de uma escritura pública, perante um tabelião, como eu disse, né? A aula passada é perante um tabelião, exclusivo ato tabelião, não é feito por um escrevente autorizado. Aqui em São Paulo, provimento, salvo engano, 40 de 2012, provimento 40/2012 da Corregedoria Geral de Justiça, permite que o tabelião nomeie um substituto para isso, mas não aqueles escreventes autorizados, tá? Mas o Código Civil fala que é ato exclusivo do tabelião, Já vi até
um comentário, o professor Kikunaga, do Marcos Kikunaga, que informa até, né, naquele caso de que o escrevente lava a escritura pública, ele fala que o escrevente não teria fé pública, quem tem fé pública é o tabelião, e daria para pedir a anulação daquela escritura pública que foi feita, né? Porque foi feito por escrevente, não foi feito pelo tabelião. Né? Aqui no Testamento é muito difícil passar, é tudo tabelião, hein? Tudo tabelião. Tá? Bom, mais uma característica, mais uma importância dentro do testamento público, que deverão ter 2 testemunhas. Aqui deverá ter 2 testemunhas o testamento público, hein? 2 testemunhas. Aí outra indagação na prática, hein? Na prática. Essas testemunhas, elas podem ser do cartório? Pode. Entendo eu que pode ser sim, porque é do ato notarial. A testemunha é do ato notarial, não é se conhece a pessoa ou não. Igual o casamento, que as testemunhas têm que ser pessoas que conheçam o casal para verificar se há ou não impedimento do casamento. Né? Aqui no testamento, não. A testemunha entende que é do ato notarial. Eu falei uma vez com o Kiko Nagel, ele também falou que entende que é dessa forma. Não teria problema nenhum ser aquelas pessoas que provavelmente o tabelião consiga no próprio cartório, que são os próprios funcionários. Tá? Coloca como testemunha. É do ato notarial, porque ele já tem fé pública. Né? É do ato notarial, para ver se não há um constrangimento, se não há uma coação, se está realmente verificando que aquela pessoa está com pleno discernimento. Né? Esse eu já falei para vocês fazer os testes, né? Naquela pessoa que é mais idosa. Esse é fácil, você consegue perceber. Tá? Mas o tabelião, ele teria essa condição e as testemunhas comprovariam isso. Tá? Então, 2 testemunhas que antigamente lá eram 5. Hein? Então, vocês vão pegar alguns testamentos hoje, ainda com 5 testemunhas. Tá? Mas a partir do Código 2002, são 2 apenas testemunhas aqui no testamento público. Também mais uma característica do testamento público é que ele é chamado de viva voz. Viva voz. Por que viva voz? Porque pode você, testador, ir até um cartório de notas e ditar para o tabelião. Começar a explanar, falar para ele, eu quero deixar tal coisa para fulano, beltrano, assim por diante. E ele vai digitando, ele vai colocando no computador, depois imprime e lava lá no livro próprio de testamento. Tá? Então, é importante o viva voz? É, porque não é necessário, requisito, entregar por minuta. É claro que se o cliente contrata um advogado, o advogado vai fazer por minuta, manda por e-mail para o cartório devolve, mensagem mais essa coisa, está faltando mais isso, e assim por diante. Tá? Mas é permitido ser viva voz. E isso é importante? É importante, sabe por quê? Porque se é viva voz, é a única forma que o cego pode fazer testamento. É a única forma que o cego pode fazer testamento. Ele não vai entregar uma minuta escrita, né? Ele vai lá, vai falando e o tabelião vai digitando. Tá? É a única forma que o cego pode fazer testamento. E ainda para o cego tem mais 2 requisitos, hein? Deverá ser lido em voz alta e por 2 vezes. Em voz alta e por 2 vezes. Alguns vão falar assim, né? Voz alta e 2 vezes. Que coisa estranha, né? O cego pode falar assim, eu sou cego, não sou surdo, né? Voz alta e 2 vezes. Mas é isso mesmo, porque a quem tem a deficiência visual tem uma audição mais aguçada. E qualquer deslize que o tabelião dê na fala, ele sente que pode estar sendo fraudado. Né? É muito fácil, olha, quem tem deficiência visual, ele consegue muito perfeitamente ouvir muito bem. Tá? E ele consegue, qualquer deslize, ele verifica que há uma fraude, possa haver uma fraude aí, entre eles, tabelião e as testemunhas, e até quem está como herdeiro lá. Tá? Bom, então, testamento público, muito difícil, hein? Ser lavrado no hospital. Difícil o tabelião querer lavrar no hospital, mas já vi, muito difícil. Lá teve um caso até de uma colega também, que foi lavrar no hospital, e ela acabou revogando outro testamento, tinha deixado tudo para os seus sobrinhos, e ela acabou fazendo outro testamento, já estava com câncer, né? E terminal ainda. Que problema, hein? Como o tabelião vai fazer isso? E parece que ela deixou tudo para a igreja, o segundo testamento. Tudo para a igreja. E aí que o pastor pecou, né? Porque parece que o pastor era testemunha. Então ligou uma coisa na outra, né? Ele era pastor da igreja e testemunha naquele testamento. Olha o problema. Bom, aí eu acho que daria até incapacidade no testamento. Daria nulidade no testamento por incapacidade. Porque além de ela estar dentro do hospital, ela estava também acometida de câncer. Né? E uma pessoa que está acometida de câncer e já
no hospital, imagina, você só falar para ela, você quer ir para o céu ou para o inferno? É para o céu, onde eu assino, onde eu assino. Lógico, não é? Ela não está consciente de discernir para onde que ela vai. E o que ela tem, ela falou, já foi, eu vou morrer. O que eu vou fazer? Isso não é permitido, tá? Acho que daria até incapacidade, até falei para a colega naquele caso, naquele momento, que daria incapacidade no testamento. Se for incapaz, o testamento é nulo, hein? Seria nulo, tá? Agora, poderia ter vício também, mas aí seria anulável, né? É o vício de consentimento, que às vezes houve uma coação moral, aquela de que vai para o céu, então vou lá e assino, né? Para transferir. Então, é importante verificar sempre como está a pessoa, o estado da pessoa no momento da feitura do testamento. Apesar que eu falo, o testamento é público, é muito difícil acontecer isso, hein? Muito difícil o tabelião ir até o hospital e fazer isso, hein? Muito difícil. Eu conheço o tabelião e falo, eu não faço no hospital. Ah, tá bem, não, eu não faço. No hospital eu não vou fazer, porque é muito risco. Muito risco de alguém impugnar esse testamento, tá? Muito risco. A não ser que esteja já em alta, né? O médico já deu alta, tudo. Está lá só no quarto, apenas para, vamos dizer assim, um descanso para a saída. Mas aí se é para descanso para a saída, ele faz depois, né? Vai depois do testamento, não precisaria fazer no hospital, tá? Por isso que esse foi o argumento do tabelião, mencionando aí que seria muito difícil ele ir até o hospital por causa disso, tá? Bom, mais um que pode ser feito pelo testamento público, ó, o analfabeto. Analfabeto, só que é jurisprudência, hein? O cego entrou no Código Civil de 2002, o analfabeto não entrou, mas a jurisprudência tem entendido que o analfabeto pode fazer testamento, porém somente o público também. Porque o tabelião tem fé pública. Porque já pensou o analfabeto falar assim para você, olha, meu amigo, você é meu amigão, né? Sou seu amigo. Coloca lá aquele apartamento para Beltrano, coloca aquela cobertura para fulano, e você vai colocando para mim, né? Tudo para você, né? E depois você dita outra coisa para ele. Não sabe ler mesmo? Né? Não sabe ler? Então, sempre é por instrumento público para o analfabeto também, tá? Bom, o testamento público, portanto, como eu disse, tem duas testemunhas, lavrado perante o tabelião, poderá ser revogado? Pode ser revogado por outro testamento, normalmente por outro testamento, qualquer tipo de testamento, tá? Vamos partir para o outro, esse é muito difícil de ocorrer na prática hoje, hein? É o testamento cerrado, cerrado, chamado de secreto, fechado, ferrado, ferrado por quê? Porque sempre ferra alguém, né? Sempre tem uma surpresa desagradável. Porque se fosse boa a notícia, não faria fechado, faria aberto, né? Ele está fazendo fechado porque tem uma surpresa desagradável. Normalmente, deserdação vem pelo testamento cerrado. O que mais? Reconhecimento de paternidade. Depois que morre, reconhece todo mundo, né? Tinha um filho na Bahia, tinha um filho no Amazonas, em até lugar, né? Que passou, tinha filho. E aí, reconhece por testamento cerrado, que é aberto somente depois da morte, tá? Muitas vezes também, dentro do testamento cerrado, é colocado, né, a reconhecimento de paternidade, como eu disse, mas também a deserdação, mas muitas vezes indica algum patrimônio para uma pessoa que não era bem-vinda na família, né? Aquela pessoa que não é bem-vinda, ou às vezes a amante, né? Não, a amante é muito mais difícil, porque pode haver até impugnação aí, mas amante, já falei, né? Normalmente as pessoas utilizam para amante um planejamento sucessório que é o seguro, tá? Seguro porque não entra no inventário. Aí ninguém vai saber que tem amante, nada disso. Olha o toque que eu estou dando para vocês, hein? Olha só. Para vocês, não é para mim hoje, tá? Bom, testamento então cerrado. Vamos fazer aqui, mostrar as características dele, ó. O testamento cerrado é feito através de uma cédula testamentária. Ele é chamado de místico também. Caio Mário chama ele de místico. Por que místico? Porque ele é costurado com 5 nós de retroço, colado com cera quente e o carimbinho do cartório. Sabe? Assim. É o místico. Tem um ritual. Uma vez eu vi, ele perdeu um pouquinho o encanto do cerrado. E na prática ele perdeu muita feitura. Pouca gente faz o cerrado hoje, tá? Porque ele passou a ser não muito proveitoso lá na frente, tá? Porque o problema é que esse cerrado não fica no cartório, ele é devolvido para o testador. E aí pode ser que ocorra um deslacre, vamos dizer assim, acidental. E aí ele é nulo, tá? Então, em razão dessas características que eu vou mostrar, ele está sendo pouco utilizado. E caiu um pouquinho
da sua característica, porque o público hoje ele não é tão público, né? Como eu disse que o público ele não é tão público hoje. Por quê? Para você saber onde foi lavrado, você tem que fazer uma pesquisa no colégio notarial. Só que para você fazer a pesquisa no colégio notarial, precisa apresentar o atestado de óbito, a certidão de óbito. O colégio notarial não faz a pesquisa, a busca do testamento público sem o óbito da pessoa. Tá? Então ele não é muito público, né? Só depois do óbito. Tá? Ninguém dá para vasculhar mais a vida do outro. E se você souber onde foi o cartório de notas, ele também não tira a segunda via para você. Ele só entrega para a própria pessoa ou para a pessoa quando mostrar o óbito dela. Se mostrar o óbito daquele testador, aí o herdeiro pode tirar a segunda via. Tá? Poderá tirar a segunda via. Então cai um pouquinho de modo cerrado em razão do público, que hoje ele é um pouco mais difícil de você saber o que tem lá dentro, também do público. Tá? Bom, mas vamos continuar o cerrado, que o cerrado cédula testamentária, costurado com 5 nós retrógrafos, com barbante, hein? Barbante, e colado com cera quente e o carimbinho do cartório. Uma vez eu ia fazer um testamento público, lavar um testamento público junto com o tabelião, e ele estava já de saída para lavar na casa da pessoa, ou no escritório lá do advogado. Ele estava levando lá a lamparina e a latinha com cera. Que ele faz na hora ali, né? Acende a lamparina, coloca a latinha com a cera, derrete, e ele joga depois de costurado com barbante o envelope. Tá? Joga com cera quente e carimba, faz aquele carimbinho no cartório, a marca do cartório, né? para que não ocorra o deslacre. Tá? Então seria o lacre do cartório. A cédula testamentária é o conteúdo do testamento. Então a cédula testamentária é o conteúdo do testamento. Ou seja, a qualificação do testador, a qualificação dos herdeiros e os bens também para quem vão ser deixados, para quem que vai ser enviado. Tá? Então, a cédula testamentária é o conteúdo do testamento. É um papel especial? Não, não é um papel especial. Qualquer papel, papel sulfite, papel pautado, né? Papel de pão. Né? Papel de pão não, né? Testamento é um negócio mais incrementado, não é igual a habeas corpus, né? Fazendo papel de pão, né? coisa de pobre, pão. Não, testamento é coisa de gente fina, né? Gente fina. Mas hoje você sabe que muita gente está utilizando, não precisa ser rico fazer testamento, hein? Precisa ser rico. Tem que quebrar, né? Essa cultura que só rico que faz testamento, hein? Tá? Qualquer pessoa hoje consegue fazer testamento, mesmo não tendo patrimônio, né? Para questões pessoais, muitas vezes. Então, essa cédula testamentária, de posse dessa cédula testamentária, o testador assina e data, dobra, lógico, porque é cerrado, ele vai dobrar, e vai levar até um cartório de notas para lavrar o auto de aprovação. Vai até um cartório de notas para lavrar o auto de aprovação. O auto de aprovação seria essa situação, que o tabelião, cartório de notas, hein? O tabelião vai certificar em livro próprio que em tal dia, em tal hora, o testador lhe entregou um testamento cerrado. E na presença de 2 testemunhas, o auto de aprovação, hein? 2 testemunhas, o auto de aprovação. Não a cédula testamentária, hein? 2 testemunhas, o auto de aprovação. Através de 2 testemunhas, ele coloca dentro do envelope a cédula testamentária, costura com barbante, cola com cera quente e o carimbinho do cartório para demonstrar o lacre lá do cartório. Tá? E 2 testemunhas assinam essa certidão que fica no livro próprio. Bom, depois disso, o testamento é devolvido para o testador. Por isso que ele não é tão seguro assim. O testamento cerrado é devolvido para o testador. Ou seja, sabe-se que tem um testamento cerrado, porque sai também perante o Colégio Notarial do Brasil. Fica registrado também no Colégio Notarial do Brasil. Então o Colégio Notarial vai falar assim, no primeiro cartório de notas de São Paulo, foi lavrado sim, foi registrado um testamento cerrado. Está lá no primeiro cartório. Mas eu vou lá tirar a segunda via. Não tem como tirar a segunda via. Por quê? Só vai mostrar que existe um testamento cerrado que foi feito o auto de aprovação naquele primeiro cartório. Porém, o testamento não fica lá, fica com o testador envolvido. E aí o testador fala assim, eu vou colocar debaixo do braço, né? Fala assim, agora eu vou guardar, vou esconder bem escondidinho, né? Bom, morre ninguém acha, tá? Então não é esconder, é guardar, né? Colocar em lugar seguro. Mas falar para a pessoa, principalmente o testamenteiro, que nós vamos ver depois, o testamenteiro que é o executor do testamento, falar para ele onde ele vai deixar. Olha, quando eu morrer, está em tal lugar.
Ou quando eu morrer, eu vou deixar com você, tá? Às vezes deixa até com o testamenteiro. Tá? Nos Estados Unidos a gente sabe que normalmente esse testamenteiro, e fica de posse normalmente o testamento, com o advogado. Normalmente é com o advogado. Pode ver que é o advogado que sempre apresenta o testamento lá. Aqui não tem esse costume. Tá? Mas era importante fazer isso e deixar com o advogado também. Né? E o advogado morreu, não. Daí você pode fazer outro, né? Qualquer coisa, se não encontrar o testamento lá no escritório dele. Tá? Mas o problema é você morrer e você ter escondido do testamento. Aí qual que é o problema? Porque não acha o testamento. Se não acha o testamento, sabe que tem um testamento, mas cadê ele? Não acha, aí o inventário fica parado para tentar achar, sabe? Ficam 6 meses lá parado. Bom, aí o juiz falou, 6 meses de suspensão é o máximo, né? E agora tem que tocar o processo. Se achar, faz só coisa julgada formal mesmo, inventário. Se achar, pode anular aquilo lá e incluir o testamento. Então vai prosseguir o inventário, tá? Prossegue, mas ruim, né? Que não sabe se esse testamento vai ser encontrado ou não. Se encontrar, pode anular o testamento, pode anular o inventário, tá? A partilha do inventário. Então, 2 testemunhas, depois aqui a abertura dele. Como que é feita a abertura dele, hein? A abertura desse testamento é só após a morte, hein? A morte. É só após a morte. Morreu, aí poderá ser aberto o testamento cerrado. Mas como que é feita essa abertura? Eu sei onde está. Pega lá, vê se ele morreu mesmo. Morreu, vem. Fechou o olho. Parou de respirar, está gelado, inclusive. Então vamos pegar. Pega lá no armário e vamos... É assim? Não. É aberto por um juiz de direito competente. É só aberto por um juiz de direito competente. É aberto somente por um juiz de direito competente. Olha só. Por que eu estou falando juiz de direito competente? Porque tem pessoas que falam assim, meu vizinho é juiz de direito. Eu vou pedir para ele abrir lá no churrasco. Eu faço um churrascão para ele, eu pago o churrasco. Né? Eu peço para ele abrir lá num domingão, assistindo o Domingão do Faustão ainda. Ó, que legal. Não, juiz de direito competente é o dos autos do inventário. E vocês sabem como que é feito, né? Você tem que entrar com ação de abertura, isso aí é lá nas próximas aulas. Você tem que entrar com uma ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, hein? Não é só inventário com testamento. Normalmente você entra primeiro com abertura, registro e cumprimento de testamento. Depois você entra logo em seguida com a abertura de inventário. O inventário ele fica suspenso enquanto não ocorrer a abertura desse testamento e até que o juiz homologue esse testamento e passa a falar para cumprir, tá? Que aí tem todo o trâmite, o Ministério Público participa dessa parte aí toda. Tá? Pede para trazer aos autos, até muitas vezes, a cópia do livro que assinaram as testemunhas e o testador. Tá? Então, juiz de direito competente é o dos autos do inventário do registro e cumprimento do testamento. Abertura, registro e cumprimento do testamento. Tem que ser proposta 2 ações, hein? Aqui em São Paulo, sabe como que é aqui em São Paulo? Na capital? Qual que é o foro competente, hein? Aqui em São Paulo, na capital, só o foro central é que recebe essa ação, tá? É a ação de registro e cumprimento do testamento. E aí o inventário tem que ser lá. Aí, tá? Tem um enunciado dos juízes do Foro João Mendes, sabia? Tem enunciado dos juízes do Foro João Mendes, que manda a abertura do inventário e para lá também onde corre o registro e cumprimento do testamento. Então, por exemplo, último domicílio na Lapa, não vou entrar no Foro Regional da Lapa. Último domicílio, Foro Regional de Itaquera. Não vou entrar no Foro Regional de Itaquera, porque tem testamento. Se tem testamento, tem que ser no Foro Central. Foro Central. Numa das varas de família do Foro Central. Proposta no Foro Central, abertura, registro, cumprimento do testamento, fez juízo de prevenção, você entra depois, em seguida, por dependência, com abertura de inventário. Abertura de inventário com testamento, tá? São 2 ações que correm aqui quando tem testamento, hein? Toda espécie de testamento, tá? É que o cerrado tem uma característica mais complicada, porque tem que fazer abertura. Bom, juiz recebeu, o juiz vai determinar uma audiência, vai designar uma audiência, e comparecendo os herdeiros, intimados os herdeiros para comparecer nessa audiência, o juiz deslacra o testamento na frente dos herdeiros, na audiência, deslacra e começa a fazer a leitura dentro da audiência. E aí começa a sair o choradeiro, né? Ai, não deixou nada para mim, ai, que sem vergonha, sabe? Fogo. Pensou que ia deixar, não deixou. Pensou que não ia deixar e deixou, né? Saiu sorrindo alguns, né? E outros tristes, muitas vezes. Então, o juiz deslacra e faz a abertura, e aí começa o trâmite todo da abertura, registro e cumprimento, né? Porque vem lá o registro, então o juiz pede
primeiro para verificar se há ou não impugnação, né? Dá um prazo para impugnação. Ninguém impugnou, o juiz pede para trazer lá as cópias do livro de registro, aqui, ó, livro de registro, das assinaturas todas, tá? E atualizado, lá o testamento atualizado, tá? Depois disso, ele manda registrar. Aí registra em juízo e determina o cumprimento onde? No inventário agora. Então, o cumprimento vai para o inventário. O juiz homologou bonitinho abertura, registro e cumprimento do testamento. Vai determinar que seja cumprido agora nos autos do inventário, tá? Vai para os autos do inventário e cumpre lá, porque lá vai ser feito a partilha, as primeiras declarações, né? Esboço de partilha, que a gente chama de primeiras declarações, depois as últimas declarações e o pedido de homologação, se for consensual, tá? Bom, esse é o cerrado. O outro do testamento ordinário é o particular. O testamento particular, esse é o mais, vamos dizer assim, o testamento particular, ele é o mais fácil de se fazer e é o mais barato, né? Não é nem que é mais barato, não custa nada, custa nada. Se você quiser chegar em casa hoje e fazer um testamento particular, que eu sempre falo que o melhor momento para fazer testamento, qual que é? Hoje. Hoje, porque você está bem e está vivo. Está bem e está vivo, não só vivo, mas está bem, tá? Porque você pode ficar ruim da cabeça posteriormente e aí não tem como fazer mais. Tá? Porque não pode ser representado, nem nada disso o testamento. Então, particular, hoje à noite você pode chegar em casa e fazer um testamento. Eu, fulano de tal, qualificação, tá? Quero dispor dos meus bens da seguinte forma, 2 pontos, ó. Aí você vai colocar, quero deixar minha casa para fulano, quero deixar meu automóvel para Beltrano, ou quero deixar uma porcentagem para o meu marido, uma porcentagem que é minha disponível para a minha esposa, e assim por diante. Você pode colocar e fazer, ó. Só que, por ser testamento particular e por não ter nenhum registro, tem uma diferença de característica dos outros. Essa daqui, o particular, são 3 testemunhas. Tem que arrumar 3 testemunhas, tá? 3 testemunhas. Então, 3 testemunhas vão presenciar o testamento particular, porque não tem nenhum registro, tá? E depois de feito esse testamento particular, após a morte, ou seja, ocorreu a abertura da sucessão, vai ser aberto não, né? Que já é aberto, né? O particular é também chamado hológrafo, não falei isso, né? Hológrafo, falei? Hológrafo. Particular hológrafo, hológrafo significa grafo escrita, holo aberto, né? Escrita aberta. Esse daqui, por ele não ter registro, são 3 testemunhas. E após a morte, vai ser proposta aquela ação de registro e cumprimento do testamento, né? Registro e cumprimento do testamento. Então, após a morte, entra com registro e cumprimento do testamento. Por não ter registro, o juiz determina a publicação desse testamento, ó. Aí sai caro para os herdeiros, hein? Vai publicar na íntegra, hein? Testamento. Sai a publicação do testamento. Vai ser publicado ou no Diário Oficial ou no jornal de maior circulação, tá? Ele vai ser publicado. O juiz determina a publicação. Tem que publicar o edital, como se fosse um edital, tá? Publicou, o juiz determinou um prazo. Se ninguém impugnar nesse prazo, nenhum dos herdeiros impugnou, aí nesse prazo, o juiz faz a homologação. Homologação, tá? Homologação. Aí o juiz homologa o testamento particular e passa a ter efeito erga omnes. Efeito erga omnes contra todos. Tá? Ó, viu como não é tão complicado, né? O testamento particular é simples de se fazer. O problema é que vai pagar caro, que sabe que publicação custa caro, né? Judicial a gente sabe que custa muito caro. Às vezes 3 linhas de publicação de edital custa R$500, né? Imagina um testamento todo. Então sai caro, mas é para os herdeiros, não tem problema, né? Para você, agora é melhor para fazer particular. Só que o particular, sabe qual que é o problema? O particular você tem que deixar com uma pessoa de extrema confiança. Porque o testamento particular, se ele cair em más mãos, o que acontece? Rasga, picota. Cadê o testamento? Cadê? Não tem mais ele. Tá? Então, o testamento particular é um problema por causa disso. Tá? Porque você tem que deixar com uma pessoa de extrema confiança. É igual o testamento cerrado, hein? Você sabe que o testamento cerrado, que eu não contei aqui, mas o testamento cerrado, se ele for aberto antes, mas foi sem querer, é nulo o testamento, não tem validade.
tá? Testamento cerrado. Uma vez, acho que eu não sei se eu contei, caiu num concurso antigo, todos vão conhecer pelos nomes, é antigo pelos nomes, né? Tírcio e Caio, dupla dinâmica. Tírcio faleceu no município de São Paulo, sem deixar herdeiros, deixando o único apartamento onde ele morava. Caio, seu melhor amigo, foi até o apartamento de Tírcio e lá encontrou um testamento cerrado. Caio, curioso, pegou o testamento cerrado. Caio, mais curioso, deslacrou o testamento cerrado. Na hora que ele começou a fazer a leitura, ele, Caio, era beneficiário do apartamento. Ele cuspiu, colar de novo o testamento, tá, cuspiu, tá. E agora? Sabe qual era a resposta? A herança seria recolhida na totalidade para a municipalidade de São Paulo. Ou seja, herança jacente. Que o Tírcio não tinha nenhum herdeiro, o único herdeiro que ele tinha deixado era o Caio, mas ele foi lá e deslacrou. Ah, mas fui eu que deslacrei. Não, o problema é seu que mandou. Tá? O testamento é nulo cerrado, hein? Cerrado é só o juiz direito que pode abrir. Tá? E o particular tem que deixar com uma pessoa de extrema confiança. Porque se cair em más mãos, ele rasga, toca fogo. Tá? Aí não tem como você recuperar esse testamento. Tá? Ah, mas eu vou fazer um particular e vou registrar no título e documentos. Ué, faz o público então, né? Faz o público. Se você registrar no título e documentos, faz o público já. É muito melhor. Tá? Mas eu já vi gente fazer isso. Principalmente, sabe o quê? O testamento particular? Testamento vital. Testamento vital, ou chamada diretivas de antecipativa de vontade. Já ouviu falar isso? Testamento por diretivas de antecipativa de vontade. Tem gente que não gosta de falar que testamento vital, né? Mas é mais conhecido como testamento vital. Aquela que você dispõe da sua própria vida. Poxa, se eu ficar vegetando no hospital, eu quero que o médico desligue os aparelhos após a constatação que é irreversível. Ou colocar no testamento, após a constatação de 2 médicos, que vai ser irreversível. Eu não quero ficar vegetando, né? No hospital ou em casa e dando trabalho para os filhos muitas vezes. Então, normalmente você combina com os filhos, né? E começa a fazer esse testamento juntamente com os filhos. Olha, filho, se acontecer isso, eu quero, estou colocando aqui, tá? Testamento, que eu quero que você autorize já, que possa desligar os aparelhos, né? Alguns chamam de ortotanásia, não é nem eutanásia, né? Ortotanásia, né? Então, não vai fazer igual em Curitiba, né? A doutora morte, né? Lá desliga sem pedir, né? Sem pedir mesmo, né? Acaba morrendo. Mas o testamento vital hoje está sendo muito utilizado, sabia? Tem até eu acho que chama testamento vital mesmo, .com.br, né? Que tem um site que é registrado todos os testamentos vitais. É uma mulher que é a dona desse site, e ela teve uma boa ideia, né? Porque não existe registro de testamento vital, que é particular. E lá todos, quem quer deixar registrado, deixa lá o testamento vital nesse site, acho que é testamentovital.com.br. E fica lá. Não é registrado, né? Fica lá postado o testamento da pessoa. Bom, é um testamento importante, sim. Tanto é importante que o Conselho Federal de Medicina editou o enunciado mencionando que o médico pode cumprir. Se tiver um testamento desse, pode cumprir, que não vai sofrer processo disciplinar. Pode cumprir porque a família está autorizando. Inclusive tem um testamento autorizando pela própria pessoa, tá? Quando ela estava bem. Isso realmente é importante, porque tem pessoas que estão vegetando, e será que ela queria estar assim? Agora ela não consegue falar mais, agora ela não consegue mais ter consciência de manifestar a sua vontade, ele está vegetando. Como eu já vi caso de que o marido vive com a sua esposa vegetando, porém ele já tem uma outra mulher, e essa outra mulher vive com ele, com a outra. Ou seja, com a atual mulher, né, que está vegetando, e ele já vive com outra. Será que essa a mulher dele, a original, né, entre aspas, será que ela está gostando de ver? Ah, mas ela não está vegetando mesmo. Ah, mas ela está vendo, né? Será que ela está contente de ver isso, né? De ver o marido com outra, e a outra até ajuda a cuidar dela, Você vê que coisa, né? Mas muita gente não gosta disso, e dá despesa e dá trabalho para os seus filhos, e às vezes pede para desligar os aparelhos, e isso é por testamento também, tá? É chamado testamento vital ou diretivas de antecipativa de vontade. Bom, pessoal, eu não vou continuar aqui. Tem mais uma coisa, rapidinho, ó.
Tem o testamento chamado particular de emergência. Também nós temos o testamento particular de emergência. O testamento particular de emergência, ele dispensa as testemunhas, porque ele está em extrema urgência. Por exemplo, a pessoa está, vamos dizer assim, acidentada. Ou às vezes ela está sequestrada. Já pensou? Ai meu Deus, estou sequestrado, me sequestraram, e eles estão falando que vai me matar, vão matar, você vai morrer. E você fala, ai meu Deus, esqueci eu vou deixar desamparada a minha vizinha, aquela minha vizinha que é muito importante para mim, aquela vizinha que é muito boa, muito bondosa essa vizinha, e eu esqueci dela, não posso esquecer. E aí tem que arrumar um papel. Normalmente o papel de pão do churrasco dos sequestradores, né? Vai achar papel onde, né? E vai achar lápis como? Caneta como? É o carvão do churrasco deles, põe os carvão e faz lá. Bom, pode acontecer, né? De fazer nessa extrema urgência, né? De até que você esteja aí num cativeiro, ou muitas vezes em acidente mesmo, que você esteja lá e você viu que você não vai sair de lá vivo. E consegue fazer um testamento particular, lógico, sem testemunha, né? Não vai ter testemunha. Você assina e data e guarda no bolso. Por isso que é sempre bom olhar o bolso do defunto. Sempre tem alguma coisa importante, tá? E às vezes é um testamento particular. Esse testamento particular, ele deverá ser convalidado pelo juiz, tá? Então ele tem que ser convalidado pelo juiz. O juiz vai pedir o que para convalidar? Mostrar, provar que ele estava em extrema urgência, que ele estava em emergência quando ele fez aquele testamento, tá? Provando isso, o juiz poderá validar esse testamento e passar a publicar para ter efeito erga omnes contra todos, hein? Então também é possível fazer o testamento particular de emergência, tá? E aí não tem testemunha, dispensa as testemunhas. Bom, pessoal, eu vou parando por aqui. Ficou ainda faltando o testamento especial, hein? Falando a forma ordinária, que seria aquela com os comuns, né? Que é o público, cerrado e o particular. E aí eu falo no testamento especial, que é o marítimo, aéreo e o militar, e consigo, acho, entrar nas formas de revogação de testamento, hein? Revogação de testamento. Depois vai ser substituição, bastante coisa ainda. Pessoal, até a próxima quarta-feira, hein? Obrigado.